Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de Astrologia Moderna. E hoje nós vamos ver os planetas internos. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, nos signos e nas casas que eles regem. Esses são os planetas utilizados na astrologia clássica. Na próxima aula nós vamos abordar outros planetas e outros itens, correto? Vamos então ao nosso vídeo. Bom, gente, nós vamos iniciar aqui então o estudo da roda astrológica e as regências planetárias. Então nós temos os signos nas casas, começando então por Áries, que rege a primeira casa, Touro, que rege a segunda, Gêmeos, que rege a terceira, Câncer, que rege a quarta, Leão, que rege a quinta, Virgem, que rege a sexta, Libra, que rege a sétima, Escorpião, que rege a oitava, Sagitário, que rege a nona, Capricórnio, rege a décima, Aquário, rege a 11ª e Peixes, que rege a 12ª casa. Nós temos então os planetas. Nós trabalharemos nesse vídeo com os luminares, Sol e Lua, os planetas internos, Mercúrio, Vênus, os planetas externos, Marte, Júpiter e Saturno. Os planetas geracionais, que são os externos. Os geracionais, os externos são Marte, Júpiter e Saturno. Os geracionais, Urano, Netuno e Plutão, nós não veremos nesta aula nem os asteroides, nem os pontos astrológicos, correto? Bom, vamos lá então. Comecemos pela primeira casa, casa de Áries. Áries é regido pelo planeta Marte. Marte, o deus da guerra para os romanos. Ares, de onde vem Ares, o deus da guerra para os gregos. Então, basicamente, você pode pensar assim, poxa, então são 12 signos, 12 planetas e 12 casas. Eu vou ter que decorar 12 vezes 3. Não. O signo, o planeta e a casa, o significado é o mesmo. A essência é a mesma. O simbolismo é o mesmo. Na verdade, são diferentes, tá? O planeta tem um significado, o signo tem um outro sentido e a casa um outro, mas as energias são as mesmas. Entendam assim, o planeta é o ator, o signo é o papel que ele desempenha e a casa é o cenário onde ele atua. Então aqui, por exemplo, nós temos o deus da guerra interpretando a coragem, a determinação, no sentido negativo, a agressividade, a violência, na casa 1, a casa do eu. Então, uma pessoa que nasce com a casa 1 em Áries, com Marte, é uma pessoa no seu sentido mais positivo, destemida, uma pessoa corajosa, uma pessoa de ação. No seu sentido mais no seu sentido assim mais negativo, é uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva e uma pessoa que tende a ser muito voltada para si, muito egóica, ok? Vamos para a segunda casa, que será regida por Vênus. Vênus, a deusa do amor e da beleza, que em Touro ela simboliza valores pessoais, dentre os quais o próprio dinheiro, correto? Então, uma pessoa que nasce com uma Vênus em Touro na casa 2 é uma pessoa muito voltada para o material, para os prazeres materiais, para o dinheiro,
no seu sentido negativo também, uma pessoa voltada para os prazeres, até mesmo da gula, tá? Uma pessoa dada a gostar da boa mesa, das boas comidas, das boas bebidas. Então é um signo que pode fazer com que, uma configuração que pode fazer com que a pessoa, por exemplo, seja até mesmo obesa, tá? Terceira casa, a casa de Gêmeos, regida por Mercúrio. Mercúrio, o deus Hermes dos romanos, dos gregos, desculpa. Na casa 3 de Gêmeos, Mercúrio rege o intelecto, a comunicação e as pequenas viagens. As viagens curtas. Nós vemos aqui também os irmãos. Então, uma pessoa que nasça com Mercúrio na casa 3 em Gêmeos, via de regra, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tende a ter um intelecto rápido, intelecto privilegiado. Correto? Uma pessoa também que provavelmente tem uma fala bem fluida. Certo? Vamos lá para a casa 4, que é a casa de Câncer, regida pela Lua. Vamos ver como é que funciona a casa 4. Aqui é a casa materna. Lembro que muitos astrólogos invertem. Eles dizem que aqui é a casa do pai e a casa 10 é a casa da mãe. Eu prefiro pensar que a casa 4 de Câncer, que é a mãe, é o cuidado, é a casa da mãe, regida pela Lua. E a casa 10, que é a casa da carreira, da profissão, é regida pelo pai, representa o pai. Mas aí, quando vocês aprenderem astrologia, vocês vão ver qual a linha você segue, correto? Então, a Lua, que simboliza, que é um luminar, né, junto com o Sol. Lembro que Sol e Lua para a astrologia são planetas, correto? Então, uma pessoa que nasça com uma Lua em Câncer na casa 4 é uma pessoa que vai ser muito ligada à família, tá? À ancestralidade, aos seus ancestrais, uma pessoa que vai valorizar muito a vida familiar e uma pessoa que vai ser mais ligada à casa, menos do que ao mundo externo. Próxima casa, casa de Leão, casa 5. A casa de Leão é regida pelo Sol. Então nós temos aqui, certo? Uma pessoa que nasça com Leão na casa 5, com o Sol em Leão na casa 5, é uma pessoa que preza muito pela criatividade. É uma pessoa criativa, é uma pessoa que, como o Sol é um planeta masculino, isso, claro, vai depender de outros fatores, mas tende a ter filhos homens, tende a valorizar muito os processos de criação, tá? Pode, assim como um Marte em Áries, na casa 1, pode ser uma pessoa também um pouco egóica. Por quê? Porque ela é voltada para o brilho, é uma pessoa que quer brilhar. Por quê? Porque aqui é a casa da criatividade, é a casa também das diversões. Então é uma pessoa que tende a levar a vida mais de boa. Próxima casa, a casa de Virgem, que é regida também por Mercúrio. Aqui Mercúrio já tem uma pegada diferente, enquanto aqui ele significa o intelecto, a fala, as pequenas viagens. Aqui ele já representa as questões práticas da vida. Aqui já é a casa do trabalho, a casa das rotinas, a casa da saúde. Logo nós vemos também as doenças. Então percebam que
A casa 1, nós nascemos no ascendente, tá? Aqui é o momento do nosso nascimento, o ascendente. A casa 1, ela vai representar o quê? A primeira infância, certo? É quando a criança nasce e ela não tem noção de que exista nada além dela mesma. Ela vai adquirir essa noção na segunda casa, que é quando ela vai perceber que ela tem o quê? Que ela tem uma mãe. Aqui nós vemos também o processo de amamentação na casa 2, certo? Então aqui ela começa a perceber que não é só ela tem uma mãe, ela tem um pai. Na casa 3, que é a casa da comunicação, do intelecto, das pequenas viagens, é onde ela vai começar a engatinhar, começar a dar os primeiros passos, começar a ter a curiosidade. Representa os irmãos também, tá? Que ela vai descobrir aqui que ela tem irmãos. Na casa 3 é também a casa do ensino primário, certo? Depois ela vai para a casa 4, que ela vai descobrir o quê? Que ela tem uma casa. Que além da família, que é pai, mãe e irmãos, ela tem também uma casa. Isso ela percebe então na casa 4. Depois disso, na casa 5, ela percebe que para além da casa materna, ela possui o quê? Possui outras pessoas fora de casa. São os primos, são os amigos. Aqui é casa também dos namoros, tá? Logo é a casa do sexo. Sexo mais como diversão, vamos dizer assim. O sexo no casamento, tá? É na casa 8. Aqui é o sexo mais fortuito, aquele sexo mais de prazer, que é onde deve tomar cuidado. Por quê? Porque se for uma mulher aqui, isso é a casa dos namoros. Então aqui uma mulher, uma menina, pode engravidar. Então ela nasceu, teve a primeira infância, aprendeu aqui, adquiriu aqui os seus valores, tá? Com o contato com a mãe, o contato com o pai, depois o contato com os irmãos, começou a engatinhar, começou a andar pela casa, aqui ela começou a namorar. Então ela já está se formando, já um ser social. Logo ela já vai pensar em casar, na casa 7, só que para casar o que ela precisa? Ela precisa trabalhar. Então a casa 6 é a casa do trabalho. Tá? Não só isso, é a casa também que mostra a saúde, logo mostra também as doenças. É a casa da alimentação, é a casa da nutrição, tudo isso nós vemos na casa 6. Então da casa 1 até a casa 6 nós vivemos para nós mesmos. Na casa 7 nós vamos passar a viver para os outros, então aqui já há uma inversão. A casa 1, o eu. A casa oposta, 7, é o outro. Quem rege essa casa? A mesma Vênus. Que aqui rege, em Touro, na casa 2, ela rege valores pessoais. Aqui ela já rege os valores. Aqui ela rege os relacionamentos. Então Vênus, na casa 7, ela rege não só o casamento, como também as sociedades. E o próprio casamento é uma sociedade civil. Rege então o casamento. Aqui nós vemos o cônjuge, né? Seja o marido, seja a esposa. Vemos os sócios, tá? E vemos também os amigos próximos. Então a pessoa trabalhou na 6 para se casar na 7. Aí é na 8 que ela vai ter o quê? Que ela vai fazer sexo. Então a 8 simboliza, entre tantas outras coisas, ela simboliza o sexo. Simboliza a intimidade da pessoa. É a casa de Escorpião, é a temida casa de Escorpião. Por quê? Porque Escorpião rege muitos temas. Rege o sexo, rege a morte morrida mesmo, tá? Como falecimento, e a morte como renascimento. A casa 8, Escorpião rege também processos de transformação, de transmutação.
A casa 8 nos mostra também a nossa psique, tá? Como funciona a nossa psique, certo? Então é a casa mais complexa do mapa. Entenda uma coisa também. Pela astrologia kármica, todo ser ele nasce em Áries, que é o signo mais primal, o signo mais primordial do zodíaco. É onde o ser nasce. Ele passa por toda a roda zodiacal, na filosofia védica chamada da roda do Sansara, né? Passa por todos os signos e vai terminar em Peixes, que é o signo, na astrologia, simbolicamente, é o signo mais elevado. E onde o ser ele faz essa transmutação do signo mais primitivo, que é Áries, para Peixes, que é o mais evoluído. Faz isso em Escorpião. Então, Escorpião é um signo pesado. Pessoas que nascem com o Sol em Escorpião, pessoas que nascem, seria isso aqui, o Sol em Escorpião, normalmente são pessoas que vêm ao mundo para ser testadas. São pessoas que têm uma vida normalmente um pouco mais difícil, porque elas vão trabalhar o quê? Dessa transmutação da primariedade de Áries para a sublimação de Peixes. Então, aqui em Escorpião, as pessoas podem lidar muito com perdas, crises, tá? Podem ter uma vida muito voltada para a crise. Então, aqui ela nasceu, fez toda a roda, aqui ela trabalhou, aqui ela casou. Aqui então ela vai ter a intimidade dela. Aqui a casa 8 rege também o dinheiro dos outros, porque enquanto a casa 2 é o nosso dinheiro, a casa oposta, casa 8 é o dinheiro dos outros. Então aqui ela vai encontrar crises, aqui ela casa, aqui ela vai sofrer crises. Bom, se a pessoa sobreviver a essas crises, ela vai para onde? Ela vai para a próxima casa, que é a casa 9, que é a casa de Sagitário, regida por Júpiter. Então, depois que ela fez todo esse caminho, ela vai para a casa de Júpiter, chamado Grande Benéfico, tá? O pequeno benéfico, a pequena benéfica é Vênus. O grande benéfico é Júpiter. Marte é o pequeno maléfico. O pequeno maléfico, isso. Depois nós vamos ver quem é o pequeno benéfico, o grande maléfico. Bem, na casa 9, enquanto a casa 3 mostra o intelecto, qual é a oitava superior do intelecto? É a sabedoria. A casa 3 mostra as pequenas viagens, qual é a oitava maior? São as viagens longas. Então nós vemos na casa 9 se a pessoa vai fazer viagens ao exterior. Enquanto a casa 3 mostra o ensino primordial, o ensino primário, a casa 9 vai mostrar o ensino superior. Enquanto a casa 3 mostra a comunicação, a nossa forma de falar, a casa 9 vai mostrar o que? A capacidade que nós temos de discursar. Então a casa 9 ela mostra o que? A sabedoria, as filosofias, a religião, tá? São todos assuntos de casa 9. Assuntos, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem um Júpiter em Sagitário na casa 9. Ela basicamente poderia dizer assim, pode ser uma pessoa voltada para filosofia, pode ser um filósofo, pode ser um professor universitário, pode ser um padre, um pastor, tá? Porque rege também a religião. A espiritualidade é na casa 12. A psique é na casa 8. A religião, como instituição, é na casa 9. Eu esqueci de dizer aqui o seguinte, uma pessoa que tenha uma Vênus, por exemplo, na casa 7 em Libra, tende a ser uma pessoa
com sorte nos relacionamentos, com sorte no casamento, tá? Uma pessoa que tem um Marte, que é um plano, já Vênus é benéfico, Marte é maléfico. Então uma pessoa com Marte em Escorpião na casa 8 já é uma pessoa que tende a viver crises intensas, tá? Ela tem uma agressividade muito grande, porém internalizada, introjectada. É uma agressividade de Áries na casa 1. Aqui é uma pessoa que é agressiva, ela vai externalizar a sua agressividade. Aqui não, aqui ela internaliza a agressividade, tá? Esse é o perigo de Escorpião. Por isso que o Escorpião é tão temido. Por quê? Porque um ariano, se ele levar um tapa na cara, ele devolve na mesma hora. Não vai guardar ressentimento, mas ele devolve, dá um tapa, dá um soco, dá um murro e encerra ali. Escorpião não. Se o escorpião levar um tapa na cara, ele vai ficar quieto. Ele vai, assim como o animal escorpião, ele vai lá pro canto dele, vai ficar remoendo aquilo, remoendo, e é aquela frase, né? A vingança é um prato que se come frio. E o dia então que ele pegar a pessoa não vai saber de onde veio o tiro, entenderam? E aqui então, voltando à casa 9, é isso. A casa 9 já é uma casa de sabedoria, certo? Então percebam que da 1 até a 7 a pessoa viveu para si mesma. Da 8 que ela se casa ou se torna um sócio numa empresa, ou passa a se relacionar com seus amigos, né? Que ela tem ela já numa vida social, né? Ela começa a viver para os outros. Em Escorpião ela tem essa transmutação, porque Escorpião ela vai sofrer crises, pode ser crises de relacionamento, pode ser crises de dinheiro, financeiras. Então aqui ela vai já para uma vibe mais de sabedoria. Bom, depois que ela passou por tudo isso, e aqui é o ensino superior, tá? Enquanto aqui é o ensino primário. Depois, então, no ensino superior, ela se forma, aí ela vai para a casa 10. Casa 10 que é regida por... Deixa eu pegar ele aqui. Saturno, que é o grande maléfico, tá? É um planeta que atrasa processos. Júpiter, que é o grande benéfico, Júpiter dá sorte, ele amplifica tudo à volta dele. Saturno, o grande maléfico, não, Saturno ele já trava, ele atrasa os assuntos do signo e da casa onde ele está. Tudo isso é claro, depende de fatores, ok? Não é tão simples assim. Estou falando assim de uma forma bem simbólica, né? Falando do simbolismo astrológico. Bem, a casa 10 então, enquanto a casa 4 é a casa materna, é a casa onde nós nascemos, a casa 4, desculpa, que é a casa de Câncer, a casa 10, que é a casa de Capricórnio, é a casa da carreira. Então é aqui que nós vemos a carreira que a pessoa vai ter. Capricórnio é simbolizado pela cabra montanhesa. É aquela que sobe em árvores, sobe em montanhas, e ela não quer saber. Ela simplesmente sabe o que ela quer. Ela vai, sobe e não tem medo. Com uma diferença, Áries também faz isso, mas Áries não pensa. Áries e Marte, eles não pensam, eles simplesmente fazem por instinto e podem se dar mal. Já Capricórnio e Saturno não. Esses eles já elaboram, eles já pensam. Eles já são assim, já é um signo assim, signo e planeta estrategista, certo? Então, aqui é o topo do céu, aqui é o ponto mais alto do céu. Então aqui é onde a pessoa vai exercer a sua carreira depois de ter passado pelo ensino superior. Casa 10, então nós vemos qual é a missão da pessoa no sentido de trabalho. Após
passar pela casa 10, vamos para a casa 11, que é a casa de Aquário, regida pelo próprio Saturno. Por quê? Porque nós não temos 12 planetas, então alguns planetas se repetem. Marte rege a casa, Áries na casa 1, Escorpião na casa 2, Vênus rege Touro na casa 2, e acho que eu falei errado, Marte rege Áries na casa 1 e Escorpião na casa 8, Vênus rege Touro na casa 2 e Libra na casa 7, e Saturno rege Capricórnio na casa 10 e Aquário na casa 11. E mais um vai ser repetido já já. A casa 11 são os grupos sociais. Então, depois que nós nos formamos, temos a nossa profissão, nós, por fim, como vamos dizer assim, um prêmio aí, né, ao nosso labor, à nossa luta, aos nossos estudos, nós vamos nos unir a grupos sociais. Na casa 7 nós vemos os amigos próximos. Na casa 11 são os amigos distantes. Então aqui são os clubes, tá? São todo tipo de grupos onde a gente se reúne com pessoas. Vamos por exemplo, Rotary, clubes de fim de semana, clubes que amigos montam e a gente participa. Nós vemos aqui. Aqui já é a vida mais voltada para o coletivo, que é Aquário. Então, uma pessoa que tenha, seja Saturno ou outros planetas na casa 11 em Aquário, é uma pessoa voltada para o coletivo, tá? A casa 11 é a casa da coletividade, enquanto a casa 7 é a casa das amizades próximas. Depois de feita toda essa roda, nós finalmente vamos para uma casa de encerramento, que é a casa de Peixes, regida por Júpiter. Júpiter, então, que rege Sagitário na casa 9, também rege Peixes na casa 12. Enquanto na casa 9, em Sagitário, Júpiter simboliza as filosofias, a sabedoria, as religiões. Na casa 12, ele simboliza a espiritualidade. A casa 12 é uma casa de fim de ciclo. E a casa 12 também tem muitos significados, tá? Na astrologia kármica, ela mostra a última encarnação. Ela mostra também a herança dos nossos antepassados. Para quem não acredita em reencarnação, ela mostra o que nós herdamos dos nossos antepassados. Mostra também a vida intrauterina. Então, para quem acredita em reencarnação, entendam que aquilo que nós vivemos durante a gestação nada mais é do que um espelho exato do que nós vivemos na última vida. E para quem não acredita em reencarnação, não acredita em herança de antepassado, e não acredita nessa herança, nessa memória da vida intrauterina, basta imaginar que a casa 12 mostra o passado da própria vida, dessa própria vida, ok? Não há problema nenhum. A casa 12 mostra também lugares de sofrimento e reclusão. Hospitais, asilos, manicômios, campos de refugiados, perdi. Tá, a casa 12 ela mostra também lugares de confinamento e sofrimento humano, tá? Então, hospitais, asilos, manicômios, orfanatos, campos de refugiados, todos esses lugares onde há confinamento e sofrimento, também ela mostra. Então é uma casa um pouco pesada, tá?
Pessoas, por exemplo, que tem um Júpiter na casa 12 em peixes, primeira coisa, isso aqui é como se a pessoa tivesse 2 anjos, um em cada ombro, até mais que isso. É uma pessoa que tem uma proteção espiritual violenta. É aquele tipo de pessoa que ela, se ela estiver num avião e o avião cair, ela, de alguma forma ela vai sobreviver. Ou, se não, ela vai ser retirada do avião antes de subir no avião. É uma pessoa com proteção espiritual muito grande. E é uma pessoa muito voltada, enquanto aqui ela é voltada para o coletivo, aqui ela já é voltada para um coletivo ainda maior e mais significativo, que é o quê? A humanidade. É uma pessoa que vai ser muito voltada para questões humanitárias. Na casa 11 ela vai ser voltada para questões humanitárias. Na casa 12, muito mais, tá? A casa 12 é também o inconsciente. Enquanto o ascendente, que é esse ponto que é onde nós nascemos, que é a nossa aparência, né? Nós já vimos isso em outras aulas, é a nossa aparência. Enquanto o ascendente simboliza o nosso rosto, a casa 12 simboliza a nossa nuca. Então nós não temos como ver o que está na nuca. Então a casa 12 esconde, a casa 12 mostra aquilo que nós escondemos de nós mesmos, tá? A casa 8 é diferente, tá? São casas de água, tá vendo? Assim como a casa 4. A casa 8, ela... que é a nossa psique, ela já mostra aquilo que nós queremos esconder dos outros. É aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos. A casa 8 mostra a nossa sombra. E como nós fazemos isso? Nós usamos o artifício da projeção. Aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos, nós projetamos nos outros. Então, ela mostra as nossas... os nossos preconceitos, tá? É na casa 8 que a gente vê aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos, e para esconder de nós mesmos, para compensar, nós usamos o método da projeção e cobramos isso dos outros. Então a casa 8 é a sombra, certo? Enquanto a casa 12 é um inconsciente, mas é um inconsciente mais consciente. A casa 12 já é o inconsciente que nós não conseguimos acessar. E a casa 4 também, que é uma casa de água, é uma casa que mostra uma ancestralidade. Na astrologia kármica, ela mostra uma ancestralidade muito além. A casa 12 mostra a última encarnação, a casa 4 mostraria aí pra gente encarnações muito mais antigas, tá? De centenas de anos, de milhares de anos. E a casa 8, ela mostra como nós lidamos com a morte nas nossas encarnações. Então a casa 12 e a casa 8 são chamadas casas maléficas. A casa 4 não é uma casa maléfica, tá? Agora, a casa 6, que não é uma casa kármica, é uma casa maléfica, certo? Enquanto a casa 6 mostra a saúde do corpo, a casa 12 mostra a saúde da alma. Então vamos recapitular. Casa 1 é o eu, casa 7 é o outro. Casa 2 é o meu, casa 8 é o do outro. Casa 3 é o intelecto, a casa 9 é a sabedoria, tá? Aqui o ensino primário, médio, aqui o ensino superior. A casa 4 é a casa onde nós nascemos, a casa 10 é a nossa carreira. Mais um segredinho aqui, a casa 4 ela mostra a casa em que nós nascemos, mostra a casa que nós vamos montar no nosso casamento, ou seja, a casa que nós teremos no nosso casamento vai ser um reflexo da casa da qual nós nascemos. Claro que a casa de cada um dos cônjuges, por isso nascem aí problemas, porque famílias são diferentes, têm valores diferentes. Então, se as pessoas não souberem compartilhar a casa 4, vai vir crises e, portanto, separações. A casa 4 mostra também como vai ser a última fase da nossa vida, a nossa velhice, correto? Aí nós temos a casa 5, que é a nossa criatividade, e a casa oposta, a casa 11, que é a casa da coletividade, ou seja, aquilo que nós criarmos na casa 5
casa dos filhos, tá? É a casa do sexo, é a casa dos filhos também. Aqui nós vemos os filhos. E vemos também nossos processos de criação, seja o tipo de criação que for, tá? Que nós podemos depois projetar na sociedade. Nós criamos uma empresa que vai favorecer a sociedade, nós criamos uma música, criamos uma pintura, criamos o que quer que seja que depois nós apresentamos para a sociedade. E a casa 6, que eu disse, é a saúde do corpo, a casa 12 é a saúde da alma, a casa 6 que é saúde, que é a vida prática, que muitas vezes entra em conflito com a casa 12, que é a casa do espírito. Então viram que as casas se complementam. Quando nós não resolvemos um problema que nós temos numa casa, nós podemos projetar na outra casa ou atrair da outra casa. Então se nós não convivemos bem com nós mesmos na 1, não vai ser fácil a gente conviver com os outros ou com o outro na casa 7. Se nós não temos valores bem definidos, vai ser difícil a gente compartilhar esses valores com o outro. E isso inclui o sexo, tá? Então aqui é a casa do dinheiro. Se a pessoa não tem uma vida financeira estável, saudável, ela não vai ter uma vida sexual saudável. E o contrário, se ela não tem uma vida sexual saudável, ela não vai ter também uma vida financeira saudável. Ou seja, se o casal não vai bem na conta bancária, eles não vão bem na cama. E se eles não vão bem na cama, eles não vão bem na conta bancária, certo? Se a pessoa não tem uma formação básica boa, vai ser difícil ela ter uma formação superior. Difícil. Se ela não tem uma base familiar dentro da casa dela estável, vai ser difícil ela ter uma formação profissional. Vejam que as coisas se complementam, tá? Se ela não tem uma base que também de criatividade, vai ser difícil ela projetar isso na sociedade. E se ela não tem uma saúde do corpo boa, ela pode ter problemas espirituais e vice-versa. Se ela tem problemas espirituais, ela pode plasmar isso no corpo físico. A casa 12 mostra também a possíveis problemas mentais, certo? Então esse vídeo foi para a gente fazer esse passeio pela roda zodiacal apenas com os planetas internos, tá? E os externos. Saturno, Júpiter, né? Os planetas exteriores, então aqui são os planetas que são usados na astrologia clássica, tá? Mas a nossa astrologia aqui é a astrologia moderna. Então nós usaremos os planetas geracionais, que são Urano, Netuno e Plutão, mas não nesse vídeo. E depois nós teremos mais os asteroides e também pontos astrológicos, que nós não veremos neste vídeo. Esse aqui é um vídeo básico para mostrar essa primeira parte. Correto? Espero que vocês tenham entendido e eu agradeço e até o nosso próximo vídeo.